Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sexta, 24 de abril, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, acionistas da Warner Bros. Aprovam a aquisição pela Paramount. Em mundo, Trump reclassifica maconha como droga menos perigosa. Já no Brasil, reciprocidade no caso Ramagem, prisão de MC Rian SP e muito mais. E antes de começar nosso podcast, a gente se juntou com o patrocinador de hoje para falar de um assunto que você provavelmente concorda. Todo mundo tem uma viagem dos sonhos, seja uma ida para o Japão, verão europeu, ir ver os cangurus da Austrália. O ponto é, não é tão difícil escolher o destino, mas é bem complicado arcar com os preços altos das passagens aéreas. E é exatamente para isso que existe o programa de fidelidade da Revolut. A cada compra feita pelo cartão deles, você acumula os Heavy Points, que podem ser convertidos em milhas de várias companhias aéreas. E olha só, os pontos podem ser acumulados até mesmo no cartão de débito. E como sempre tem o nosso incentivo, né, Branco? Os ouvintes do Daily Fin que abrirem a conta pelo nosso link e fizerem R$150 em compras no cartão de débito, já começam com 3.000 pontos no programa Heavy Points. E para você abrir a sua conta na Revolut e começar a transformar gastos do dia a dia em pontos para a próxima viagem, o link está na descrição do episódio. É isso aí. Agora voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo empresarial, rolou um sinal verde para um dos maiores negócios do entretenimento. Ontem, dia 23, a Paramount Skydance deu mais um passo para concluir a compra da Warner Bros., depois de receber a aprovação dos acionistas da empresa dona da HBO Max. E relembrando alguns detalhes, né, Branco? A oferta da Paramount é de 110 bilhões de dólares e foi comandada pelo CEO David Ellison. Pelo acordo, os acionistas da Warner Bros. Vão receber $31 por ação, bem acima dos cerca de $8 em que os papéis eram negociados um ano atrás. Só que mesmo com esse aval dos acionistas, a operação ainda precisa passar por reguladores nos Estados Unidos e em outros países, que devem analisar os impactos dessa fusão na concorrência e na concentração do setor de mídia. A expectativa da Paramount é concluir a transação até setembro, e se não fechar até lá, entra em vigor uma taxa que eleva o valor a ser pago aos acionistas da Warner. Nos bastidores, essa transação também aproxima a família Ellison do controle de um dos maiores grupos de mídia do mundo. A nova empresa reunirá marcas como CBS, CNN, HBO e Nickelodeon. E no streaming o tamanho fica bem claro. Seriam cerca de 200 milhões de assinantes atrás só da Netflix com 325 milhões. E o Larry Ellison, fundador da Oracle e pai do David, também foi peça-chave na operação, ao oferecer uma garantia pessoal de 40,4 bilhões de dólares, o que fortaleceu a proposta da Paramount, que venceu a disputa com a Netflix. E já que a gente está falando nela, a Netflix anunciou ontem que deve recomprar mais 25 bilhões de dólares em ações, um movimento que sinaliza confiança no valor dos próprios papéis. Isso vem logo depois de a empresa divulgar resultados e anunciar que o cofundador Reed Hastings vai deixar a companhia depois de 29 anos. Desde esse anúncio, as ações da Netflix caíram 13,89%. No fim das contas, entre fusão bilionária no streaming e recompra gigante de ações, o setor de entretenimento vai se mexendo rápido. Mas com a nossa seção de empresas fechada, a gente gira agora para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, teve uma mudança histórica nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump reclassificou a maconha medicinal como uma droga menos perigosa, reduzindo restrições federais sobre a substância. E na prática, a cannabis saiu da chamada lista 1, onde ficam drogas como LSD e heroína, e passou para a lista 3, que é menos rígida, ao lado de substâncias como testosterona e anabolizantes. E entendendo por que isso importa, essa decisão abre espaço para algumas mudanças
mudanças bem concretas. Ela legitima os programas estaduais de maconha medicinal, autoriza pela primeira vez que empresas do setor deduzam despesas comerciais e impostos federais e também facilita pesquisa sobre o uso medicinal da substância. Mas tem um ponto importante aqui. Não significa que a maconha foi legalizada no país. O que acontece é que nos Estados Unidos as regras são divididas entre o nível federal e o estadual. Pela lei federal, a droga continua proibida, mas nos estados a realidade já é outra. Hoje, cerca de 40 estados permitem o uso medicinal e mais de 20 já liberaram o uso recreativo. E como sempre, a opinião pública ficou dividida. Os defensores veem um espaço principalmente no campo medicinal e científico. Já os opositores dizem que essa flexibilização pode beneficiar grandes empresas do setor, normalizar o uso da droga e mandar uma mensagem errada para as novas gerações. No quadro geral, essa é uma das maiores mudanças na política federal americana sobre a cannabis em décadas. Vale lembrar que a proibição antiga remonta a uma lei de 1937. Hoje, a maconha é a droga ilícita mais consumida nos Estados Unidos e no mundo. Quase 1 em cada 5 americanos, para vocês terem ideia, usa a substância pelo menos uma vez por ano. E o mercado de cannabis no país já é avaliado em 47 bilhões de dólares. Ou seja, uma decisão que mexe com saúde, ciência, impostos e um mercado bilionário mesmo sem legalização federal. Mas com esse panorama internacional atualizado, a gente vira a chave agora e vem para o noticiário aqui do Brasil. Começando o bloco nacional, na nossa primeira notícia teve um gesto diplomático no estilo olho por olho entre Brasil e Estados Unidos. A Polícia Federal aplicou o chamado princípio da reciprocidade e retirou as credenciais de um agente de imigração americano que atuava em Brasília. A medida foi elogiada pelo presidente Lula. Isso veio como resposta direta a uma decisão dos Estados Unidos, que ordenaram a saída do delegado Marcelo Ivo de Carvalho do território americano. Ele atuava como oficial de ligação no ICE e participou da prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem. E na prática, esse termo de reciprocidade é bem direto e óbvio. Quando um país toma uma medida contra o outro, a tendência é o outro lado responder na mesma moeda, tratando o parceiro do mesmo jeito nas relações internacionais. Agora, passando para nossa segunda notícia, o STJ mandou soltar ontem MC Rian SP, MC Pose do Rodo e Rafael Souza Oliveira, o criador da página Choquei. O ministro entendeu que o decreto de prisão temporária por 30 dias foi ilegal. E vale lembrar o contexto. Os 3 tinham sido presos pela Polícia Federal sob suspeita de integrar um esquema de lavagem de mais de 1,6 bilhão de reais, com uso de bets ilegais, rifas clandestinas e até tráfico internacional de drogas. Só que depois dessa decisão do STJ, a Polícia Federal reagiu e pediu a prisão preventiva do grupo, que foi autorizada pela Justiça. E para fechar nosso bloco com um alerta fiscal importante, o governo prevê que as estatais federais vão continuar no vermelho até 2030. No ano passado, elas fecharam com déficit de 5,13 bilhões de reais, o segundo pior resultado da história, com destaque especial aqui para os Correios. E olhando para 2026, o cenário já começou ruim também. No primeiro bimestre, o resultado foi negativo em 4,1 bilhões. No projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a estimativa é que até o fim de 2026, o rombo chega a 6,75 bilhões de reais. E lá na frente, em 2030, a projeção é de rombo de 5,7 bilhões. Pois é, e assim o governo já vai mostrando que não enxerga uma virada rápida nas contas dessas empresas. E como a gente já sabe, isso acaba pesando na discussão de ajuste, de orçamento e de credibilidade fiscal. Mas com esse panorama completo do nosso país finalizado, bora agora para o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Nessa quinta, em Wall Street, o S&P 500 caiu 0,41%, enquanto o Nasdaq recuou 0,89%. Por lá, o mau humor veio principalmente da queda das ações do setor de software, após resultados de IBM e ServiceNow, o que reacendeu dúvidas no mercado sobre como a IA pode disruptar modelos de negócio mais tradicionais. A IBM, em específico, recuou 8,25%, enquanto a ServiceNow despencou 17,75%.
Por outro lado, a Broadcom, gigante de semicondutores, tornou-se a 6ª empresa na história dos Estados Unidos a ultrapassar a marca de 2 trilhões de dólares em valor de mercado. O movimento veio após o Google anunciar o desenvolvimento conjunto de suas novas TPUs com a fabricante de chips. Já na Europa, a L'Oréal disparou 8,97% após divulgar um crescimento orgânico de vendas de 7,6% no primeiro trimestre, bem acima da expectativa do mercado, que girava ali em torno de 3%. Com isso, a maior empresa de cosméticos do mundo passou a valer 235 bilhões de dólares. Para fechar, aqui no Brasil, o dia foi negativo. O Ibovespa fechou em queda de 0,78% aos 191.378 pontos, enquanto o dólar voltou ao patamar de R$ 5,00 ao subir 0,60%. Mas agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa sexta, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!